Tem mais uma pergunta, é isso? A pesquisa também perguntou aos moradores do Rio Grande do Sul como é que vocês avaliam o desempenho do presidente Lula, especificamente, do governador Eduardo Leite e dos prefeitos. Aí aqui temos as divisões, ó. O prefeito da cidade onde a pessoa mora aparece na primeira linha, na sequência Lula e em terceiro lugar, especificamente a figura de Eduardo Leite. O desempenho dos prefeitos das cidades é considerado ótimo ou bom para 30% dos pesquisados, 36% classificam como regular, 3% é o não sei e 30% é os que consideram ruim ou péssimo. Veja como é bem menor do que quando a gente avalia a gestão do governo federal e do governo estadual, né? Sem considerar o nome específico de cada gestor. Bem menor. Bom, presidente Lula, o número é muito parecido com o dos prefeitos. 29% dos entrevistados consideram ótimo ou bom a gestão na tragédia, tá? 28% regular, 38% ruim ou péssimo. Eduardo Leite, 22%, aí é menor, tá vendo? Consideram ótimo ou bom. Mas é interessante isso aqui, né, Vitor? Já vou te perguntar até sobre isso. A quantidade de pessoas que consideram regular. Olha só como é maior, ou seja, que fica, não sei se posso dizer um pouquinho em cima do muro, mas assim, nem tantos extremos, né, em relação a Eduardo Leite. E 24% consideram ruim ou péssimo. Eu tenho as informações técnicas dessa pesquisa? Na sequência, tá? Na sequência a gente divulga para vocês. Eu quero te ouvir então sobre isso, Vitor, sobre esses olhares. E mais, você observa que as pessoas conseguem fazer essa diferenciação? O governo de maneira geral e a figura do líder, ou meio que põe todo mundo no pacote, Era exatamente né? o que eu ia comentar, essa discrepância exatamente sobre as avaliações, por exemplo, do governo do estado, quando perguntado se aprovava a gestão do governo estadual, quando se perguntada sobre a pessoa física, pessoa de Eduardo Leite, por exemplo, há uma discrepância de avaliação. E o que acontece? Existe uma percepção menos negativa em relação às políticas do governo federal, até porque o governo federal fez uma série de iniciativas ali, principalmente envolvendo as financeiras, né? Liberou muitos recursos para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, o governo Lula também mobilizou boa parte de seus ministros, né, nesse gabinete de crise que foi montado lá, hoje capitaneado pelo ministro Paulo Pimenta, exatamente para... E né, teve uma sinalização ali, teve uma percepção de que o governo Lula, de fato, está preocupado com essa questão. O que é curioso a gente observar também, Elisa, é o seguinte: em momentos de crise, o natural é que, de fato, os mandatários, né, responsáveis pela gestão dessa crise, eles sejam responsabilizados também. Eles aparecem mais, inclusive, né? Aparecem e aí eles são mais martelados são também, muito né? expostos, exatamente. E outra, houve desde o primeiro momento ali do governo, né, do governo não, perdão, dessa gestão dessa crise das enchentes. A gestão da tragédia, né? Houve uma série de críticas à figura de Eduardo Leite, né? Houve uma narrativa ali que colou, inclusive, de que ele estaria usando essa tragédia para se promover politicamente. Houve uma crítica em relação, por exemplo, à mudança de foto de perfil, onde ele botou uma foto de perfil com um colete da Defesa Civil. Então, houve uma série de críticas nas redes sociais, só que o curioso também é a gente observar que essas críticas, né, que obviamente a internet é um ambiente muito mais amplo, não é só tomada ali por discussões de gaúchos, por exemplo. Nem tão maduras às vezes, né? Pois é, tem isso também, né? Tem isso também. Mas essas críticas, elas não se refletem, por exemplo, numa popularidade tão negativa por parte do governador, por exemplo.